Muito bem, pessoal, vamos começar. Hoje é o primeiro webinar que a Security for IT vai fazer aí em 2021. Ano passado a gente teve uma série de webinars envolvendo os outros fabricantes que a gente representa aqui no Brasil. E eu convido vocês a seguirem a página da Security for IT no LinkedIn, Instagram, Facebook, onde a gente divulga o calendário aí de todos os webinars e os outros eventos que a gente organiza. Hoje o webinar vai ser para falar de uma solução chamada Backbox, que a gente comercializa aqui no Brasil, e é muito voltado para a parte de automação de infraestrutura de segurança e de rede também. Então, nos próximos slides, eu vou mostrar as capacidades do Backbox, quais são as funcionalidades que ele tem, e depois, na segunda parte, a gente vai para a interface web dele e, na prática, mostrar como é que as coisas ocorrem. Então, vamos começar. A Backbox, líder no setor de automação, solução de backup e restore, foi fundada em 2011, atualmente possui mais de 500 clientes no mundo e tem uma parceria com mais de 180 fabricantes diferentes, onde diversas são suportadas aqui pela Backbox. E uma característica interessante, quando um fabricante não é suportado, ou quando um produto de um fabricante ainda não é suportado, o time de desenvolvimento e de suporte da Backbox auxilia vocês a desenvolver todo o roteiro, a script de backup e de restore também, para que vocês possam utilizar aquele produto que ainda não estava na versão desenvolvida do produto, né? Futuramente, esses desenvolvimentos, eles vão para as novas versões. E quais são os principais clientes da Backbox mundialmente? A gente tem presença de alguns clientes aqui também no Brasil, mas são, via de regra, grandes corporações, médias corporações, que possuem uma infraestrutura, né, grande, com uma quantidade grande de dispositivos, complexa no sentido de gerenciamento, das rotinas de backup que nem sempre são centralizadas, normalmente se utilizam scripts ou o processo de backup da própria ferramenta. Então, para clientes pequenos, também atende, né? Obviamente, se você quiser utilizar para um dispositivo, pode utilizar, mas você ganha muito mais no gerenciamento quando a gente fala de larga escala, tá? Quando a gente fala de quais são esses mais de 180 fabricantes, eu vou destacar alguns aqui, tá? Então, quando a gente fala de infraestrutura de rede, fabricantes que a gente tem bastante presença aqui no Brasil, eu não selecionei todos, mas os principais deles, só para exemplificar. Então, a gente suporta, por exemplo, Tricom, Alcatel, Aruba, Brocade, Cisco. Cisco não é só switch, roteador, mas access point, a parte de telefonia, inclusive a parte de firewalls, anti-spam, URL filtering. Depois eu vou mostrar para vocês na interface a quantidade que a gente tem de produtos Cisco ali, só para dar um exemplo. Mas seguindo, né, a gente ainda tem Dell, HP, Juniper, Nortel. Isso quando a gente fala de infraestrutura de rede, tá? Quando a gente fala de segurança, os principais players que a gente encontra aqui no Brasil, Checkpoint, a Cisco também, mas ForcePoint, Fortinet, Palo Alto, são os principais fabricantes e que a Backbox suporta e suporta muito bem, né, esses fabricantes, os maiores de mercado, né. Por fim, alguns outros exemplos de aplicação ou de outros tipos de infraestrutura aqui interessantes, né? A gente tem integração com AlgoSec, Arbor, Bluecoat, diversos produtos, Citrix, diversos produtos, Forescout, McAfee, a gente consegue fazer, por exemplo,
backup do EPO, que é a console de gerenciamento do McAfee. Junto com o EPO, a gente pode fazer do banco de dados ou só das configurações. Indo além, a gente tem Rapid7, Hardware, Riverbed, Certify, Symantec também, com todos os produtos que a Symantec possui, Trend, WebSense, e por aí vai. Eu selecionei somente alguns para exemplificar. Na console tem todos, no site da Backbox também tem todos. Você pode clicar nos links, nas imagens dos fabricantes e aí ter acesso a toda a lista de aplicações e soluções suportadas. Aí convido a todos aí a visitar depois o site da Backbox. Falando do que é a plataforma da Backbox de automação inteligente, né? Começando ali pela parte de acesso privilegiado, nós temos a capacidade de tornar o Backbox o ponto concentrador de acesso a toda a sua infraestrutura de segurança e de rede, e através do Backbox vocês podem abrir sessões de SSH, Telnet, quando vocês precisarem utilizar linhas de comando, sessões web para as administrações que são feitas via interface web, ou RDP no caso de Windows, né? Esses acessos todos, eles ficam gravados, eles podem ser auditados através de pesquisas para saber quem rodou determinado comando, então vem a lista de todos os dispositivos que tiveram aquele comando executado, e aí você pode entrar em um deles para saber quais foram os comandos executados por um administrador, assistir o vídeo, toda a gravação da sessão do administrador, e ainda tem a capacidade de fazer download desse vídeo para armazenar externamente ou assistir em outro lugar que não seja na interface do Backbox. Capacidade de otimização, então a gente consegue verificar diversos itens de configuração e de desempenho dos equipamentos. Então, a gente cria uma tarefa, uma rotina de verificação, como se fosse uma rotina de backup, né, onde a gente tem ali agendamentos que podem ser de minuto a minuto, de hora em hora, dia a dia, semana, mês, a gente pode escolher isso. Então, o Backbox acessa um conjunto de dispositivos com os itens que a gente vai verificar na questão de configuração ou de performance, né, de desempenho. E, por fim, a própria console vai demonstrando que determinados equipamentos têm configurações que podem ser melhoradas ou estão faltando, ou que o desempenho do equipamento não está satisfatório. É o caso, por exemplo, de um alto consumo de CPU, alto consumo de memória, falta de espaço em disco. Então, esses itens vão alertando na console para que você tome ações proativas, para que você não cause indisponibilidade no ambiente sem saber, né? Então, isso te dá uma visão de um plano de capacidade para saber quando você precisa trocar um equipamento por um modelo superior ou fazer alguma coisa para que o equipamento não entre em sobrecarga e gere indisponibilidade para o ambiente, né? Na questão de auditoria de segurança, a mesma coisa desses parâmetros de desempenho e de configuração que a gente faz, a gente pode checar itens de segurança. Então, verificar se a senha é complexa, se o equipamento está forçando uma senha complexa, se os usuários estão trocando senha ou não, se você está com um banner habilitado, configurado. Então, eu vou mostrar depois na interface as dezenas de itens ali que a gente já tem pré-configurados dentro do Backbox e que também permitem que você crie os seus próprios itens de verificação, tanto de configuração, quanto de desempenho, quanto de segurança. E o que são os health checks, né? Durante as vezes do dia, né? Ou da semana, ou do mês, isso também é criado um job de verificação dos health checks, a gente consegue acessar os equipamentos, rodar comandos para capturar dados de saúde do equipamento e retornar para a console se os equipamentos estão ou não com a saúde em boas condições, né? Um exemplo disso também é a parte de consumo de recursos.
mas também, por exemplo, no caso de um cluster de firewall. É importante você verificar e garantir que a tabela de sincronismo esteja sincronizada, obviamente, mas que todas as sessões estão na tabela, para no caso de falha de um dos membros, o outro membro saiba exatamente quais são todas as sessões abertas no membro que falhou, para que ele possa manter elas estabelecidas e isso não gerar nenhum impacto para os usuários. Então, esse é um exemplo, a gente tem vários outros exemplos depois para mostrar de health check. Além das configurações, performance, existem ali melhores práticas. É um conjunto de verificações desenvolvidas pela própria Backbox e também pelos fabricantes em parceria aí com a Backbox. Eles dizem, né, e informam a Backbox quais são os itens que ela recomenda que sejam verificados. Aí a gente desenvolve dentro da solução, ou a Backbox já fornece nas versões, e você passa a implementar isso no seu ambiente. Quando a gente fala de orquestração, né, é muito importante pensar num cenário onde você tem diversos dispositivos, né? Vamos supor aqui que, e não é difícil de encontrar, que você tenha diversos switches de acesso, né? Então, você precisa fazer de forma automatizada uma modificação em todos eles. Se você tiver que entrar em centenas de switches para fazer uma mesma configuração, por que não fazer isso de uma forma automatizada? Então, dentro do Backbox, você já tem um conjunto de tarefas pré-configuradas em que você pode utilizá-las, mas se você também precisa fazer alguma adaptação, você cria um clone de uma que seja muito parecida, faz as alterações dentro da linguagem ali do script, a interface também é toda web para você fazer essas configurações, customiza para aquilo que você quer e diz qual é o público de equipamentos que vai receber aquela nova configuração, né? Então, a gente cria uma tarefa, seleciona o público-alvo, que são todos os switches de acesso, e vamos ali desabilitar o telnet de todos eles. Então, a gente consegue fazer isso daqui com meia dúzia de cliques, usando, por exemplo, já existe essa tarefa lá configurada no Backbox, a gente pode utilizar. Então, com uns poucos cliques eu posso definir qual é a tarefa que eu quero executar, quais são os equipamentos que vão ser o alvo daquela alteração e mandar rodar. Posso fazer isso imediatamente ou agendar para que isso ocorra numa janela de mudança, fora do horário, onde possa ter menos impacto, porque além de alterações, a gente consegue fazer também upgrade, instalação de patch, e daí você, obviamente, precisa ter um controle maior, né? Quando a gente fala ali de upgrades e de instalação de patches, o Backbox ainda tem a inteligência de fazer todas as rotinas pré-upgrade. Então, tirar todos os tipos de backup possíveis, salvar arquivos de configuração, e aí passar para a etapa de envio do arquivo novo, da versão nova, rodar o upgrade e, se tiver sucesso, ele faz outras verificações para ver se a versão já está na versão nova, se está tudo funcionando. Se der algum tipo de erro, como a gente já tirou backup, snapshot, exportou as configurações, a gente reverte para o passo anterior, volta para a versão anterior e joga os arquivos que foram salvos lá para que você tenha o menor downtime possível, tá? A gente tem casos aqui de ambientes de telecom que precisavam fazer atualização de firmware de antena de 3G, 4G, isso em escala nacional. Imagina isso sendo feito de forma manual ou via script, assim, o ponto de falha é muito grande, né? E aqui com Backbox a gente, por fazer todas essas rotinas pré e pós upgrade, a gente garante que vai ter muito mais sucesso, né? No caso de falha, a própria console vai te alertar por que falhou. Então, imagina que a credencial estava errada, o dispositivo não estava acessível naquele momento. Então, para determinados os equipamentos que falharam, a gente vai te dizer por que falhou. E depois
para todos aqueles que deram sucesso, a console também vai evidenciar isso, né? Além disso, a gente tem uma visualização gráfica de todos os dispositivos, endereçamento IP, mas podemos ir além, né? Podemos ver versão do sistema operacional, versão de patch, todas as interfaces que o dispositivo possui, quando que a licença expira, e assim vai, né? Dá para gerar relatório, fazer inventário do ambiente, então dá uma visibilidade muito grande de todos os seus dispositivos que você possui aí na infraestrutura. E aí também eu falei um pouquinho já do controle dos ativos, né, do gerenciamento dos ativos. Então, essas verificações de, por exemplo, qual é a versão, se você está com uma versão próxima do End of Life ou End of Support, a gente tem condição de já ir gerando esses relatórios para que você possa planejar o upgrade deles com antecedência, né? Ou a licença vai expirar, já se preocupa em renovar a licença para você não ter uma disponibilidade porque a licença não foi renovada. Então, isso é muito fácil de gerenciar, os relatórios estão prontos, basta que você agende com que periodicidade você deseja receber esse tipo de relatório. E também na parte do planejamento de disaster recovery, a função básica do Backbox, que é para fazer backup e restore, né? O Backbox nasceu para fazer isso, depois é que ele foi criando todas essas outras funcionalidades e capacidades, mas backup e restore é o core do produto, os outros são outras funcionalidades adicionais, algumas delas você compra separado, então não precisa adquirir se não tiver necessidade, mas o que é importante aqui, o que a gente consegue comparar em termos de ferramenta e solução de mercado para fazer backup e restore. Então, a gente vai encontrar empresas que utilizam o script, empresas que utilizam as próprias ferramentas de backup que estão disponíveis nos produtos, e via de regra, feito o backup, se não ficar no próprio dispositivo, isso acaba sendo transferido para algum outro lugar, mas o backup não tem nenhum tipo de verificação de integridade, de tamanho do arquivo, se na transferência para o servidor de destino ele não foi corrompido. Esse é um grande diferencial que a gente tem aqui. Eu vou mostrar para vocês que a gente checa os backups 5 vezes para ver se o backup está válido, para que vocês tenham segurança na hora de fazer um restore, se for necessário. E aí o que as outras empresas acabam fazendo, né? Elas criam uma rotina de backup tão intensa, porque não tem segurança no backup, no arquivo do backup, então a gente ganha, né, as empresas ganham pela quantidade, não pela qualidade. Porque se não voltar um backup o mais novo, a gente vai testar o antes desse, o antes desse, o antes desse, até que a gente consiga fazer o restore, e depois corre atrás de fazer as alterações que foram feitas, né, o gap, né, de alterações entre o período e outro. Mas até aí já causou indisponibilidade, o negócio, as áreas de negócio começam a reclamar que o sistema não está funcionando, o que é esperado mesmo, né? Então, vamos falar ali das capacidades do Backbox, certo? Na parte de configuração de backup, evidência das mudanças nas configurações. Eu consigo comparar 2 backups e ver o que tem de diferente entre eles, no conteúdo dos arquivos. Isso é feito na própria interface, seleciono 2 backups já feitos com sucesso, comparo os arquivos, ele já destaca o que está diferente, e no caso, por exemplo, de fazer um restore, não necessariamente você precisa fazer o restore da configuração inteira. Digamos que você perdeu uma rota de um equipamento de rede. Em vez de você restaurar toda a configuração, você só volta ao arquivo que tem as rotas do dispositivo e, ok, já está restabelecido. Isso é um clique para fazer, né? Além disso, a gente, ao fazer o backup, já vai reportando na console que o backup foi feito com sucesso, ou que o backup teve uma variação de tamanho significativa desde o backup anterior, tanto para cima quanto para baixo. Então, isso normalmente
é suspeito, e aí a própria console já troca o ícone de backup de sucesso para backup com suspeita, porque deve ter alguma coisa errada. Se você vinha num baseline, onde o backup tinha ali 40 mega, 41 mega, 39 mega, se um dia cai para 10 mega, fala assim, ó, tem alguma coisa errada aqui. Eu fiz o backup, mas tem alguma coisa errada. Além disso, a gente tem um local centralizado para fazer todo o backup dessa parte de infraestrutura. Lembrando que as ferramentas tradicionais de backup, né, Veritas, por exemplo, não conseguem fazer backup de switch, roteador, balanceador, proxy, firewall, eles não fazem, porque você não consegue instalar um agente de backup nesse tipo de dispositivo, normalmente, né? Então, para o ambiente de servidores e tudo mais, ok, você tem lá uma console de gerenciamento de backups, você consegue fazer todo o inventário e tal, e o que o Backbox faz é justamente a mesma coisa para esses ambientes onde você não teria aquela solução de backup tradicional. Então, de uma maneira centralizada, você tem visibilidade de todos os seus backups, e você pode dormir tranquilo, sabendo que os backups estão sendo feitos, verificados e tudo mais. Então, além da gente oferecer a parte de backups completos, você pode restaurar os backups completos ou parte deles, né? E o processo de verificação do backup, né? Como é que a gente garante que o backup está íntegro? Primeiro item que a gente checa é o hash, né? O MD5 do arquivo de backup quando ele ainda está lá dentro do dispositivo e quando ele chega no servidor do Backbox. A gente compara, checa se a integridade está ok. A gente tem pré-definido tamanhos esperados de arquivo por tipo de fabricante, por tipo de solução. Então, vou dar um exemplo aqui. Firewall Checkpoint. A gente espera lá que o backup do Firewall tenha alguma coisa entre 100 mega e 200 mega, um exemplo, né? Se veio 30 mega, não é comum. Ou se veio 1 giga, também não é comum. Então, a gente checa os tamanhos do backup e aí alerta se houver uma variação. Se o seu backup normalmente tem 300 mega, então você volta na console do Backbox, altera o parâmetro que verifica o tamanho do arquivo e permite um tamanho maior, né, uma janela maior de tamanho do arquivo para que não fique reportando erro, né? Além disso, a gente vai abrir todos os arquivos quando chegarem no Backbox para verificar o conteúdo dos arquivos. Existe texto dentro dos arquivos? É legível? Se eu precisar restaurar, então eu vou conseguir, né? E se existe algum arquivo comprimido? Esses são os 5 tipos de verificação que a gente faz, né? Vou repetir aqui. Checa o MD5, checa o tamanho do arquivo, checa o conteúdo do arquivo, verifica se existem arquivos corrompidos e verifica desvio de tamanho. Esses são os 5 itens que garantem que o backup vai funcionar na hora que você precisa fazer um restore. Na parte de recuperação, o procedimento de restore é simples, é um clique, você seleciona o dispositivo que você quer, já aparece a opção de você fazer restore. Basta selecionar qual é o arquivo que você quer usar, se é o último backup, o penúltimo, ou qualquer um dos backups anteriores, né? Além disso, você tem a opção de restore manual de determinados arquivos, que eu já falei, a verificação de integridade e uma segurança no armazenamento. Você pode configurar que todos os backups sejam criptografados quando eles chegarem no Backbox. Por fim, aqui no gerenciamento dos ativos, né, o Backbox vai fornecer relatório de inventário personalizado, por tipo de dispositivo, localização centralizada para todas as informações dos ativos de rede, campos personalizáveis para atender os requisitos da empresa, gestão de versão, licença, já avisando se tem end of support, end of life de algum fabricante, né? Na parte de orquestração, indo além um pouco mais, né? Permite o envio de configurações para vários dispositivos, aquilo que eu falei, né? A operação pode ser baseada em CLI, a gente pode utilizar a API dos fabricantes para fazer automação e, por exemplo, hoje os diversos
Next Generation Firewall já tem API aberta, então a gente pode criar protocolo, host, criar um grupo, colocar o host dentro do grupo, instalar política, colocar, sei lá, aquele grupo dentro de uma regra, fazer instalação de patch, puxar atualização, são várias as configurações ali. Além disso, fazer upgrade, mudanças nas configurações, então posso mudar um servidor NTP, um servidor DNS, SMTP, posso fazer qualquer tipo de alteração que você faria através de linha de comando, acessando o equipamento. Eu crio uma tarefa para isso, com as exatas linhas na sequência, posso checar o resultado, se a linha deu o resultado que eu espero, daí eu passo para a linha seguinte, ou posso fazer de uma forma mais rápida e sequenciada. Além disso, né, falando, por exemplo, com VMware, posso criar servidores, posso adicionar os membros dentro de grupos existentes, provisionar infraestrutura. Quando essas funcionalidades estão abertas, ou via linha de comando ou via API, a gente pode fazer tudo isso através das rotinas do Backbox, né? E na parte de gerenciamento de acesso, aquilo que eu falei, das sessões, né, que podem ser gravadas, ainda você pode definir comandos pré-configurados para que um administrador não execute comandos diretamente no dispositivo, mas utilize comandos pré-configurados dentro do Backbox. Por exemplo, você pega a equipe de operação, faz monitoramento, se eles precisarem rodar determinadas rotinas, você não precisa dar o perfil de administrador para ele com todos os comandos disponíveis. Pode criar uma sequência, um conjunto de comandos disponíveis, e aí ele só clica no botão para executar aquilo que ele espera executar. Tá? O resto é aquilo que eu já falei, das sessões gravadas, que você pode fazer pesquisa e tudo mais, e deixar que o servidor do Backbox seja o único host a fazer acesso em toda essa infraestrutura, tá? Porque as sessões vão ser gravadas, né? E os administradores não perdem nada, ao invés de fazer o acesso direto para o equipamento, fazer o acesso via Backbox. O que são aqui os IntelliChecks, né? São health checks preemptivos, né? Então, o Backbox vai monitorar cada um dos dispositivos, cada tipo de dispositivo, verificando utilização de CPU, uptime, alertas de voltagem, se tiver essas opções aí de você verificar itens do hardware, então a gente também consegue fazer isso, verificar espaço em disco, limite de conexões, de sessões. Muitos equipamentos acabam ficando sobrecarregados por ter uma grande quantidade de sessões abertas, e a gente consegue definir thresholds para te alertar se estiver chegando perto do limite, né? Então, além disso, os alertas para todo tipo de, ou atinge o threshold, ou um alerta no caso de falha, ou um alerta mesmo no caso de sucesso. Se você espera receber um alerta, se está tudo bem, a gente pode criar esse tipo de alerta e de verificação também. Tá? O que são aqui verificações operacionais? Então, a gente pode utilizar o Backbox como uma ferramenta de compliance e verificar se existem erros ou problemas nos dispositivos, isso quando a gente fala ali de operação, né, time de operação. Reforçar qual é o padrão da empresa, né, então, Telnet tem que estar desabilitado, tem que ter banner, tem que estar com o Radius habilitado, ninguém faz acesso direto, né, com o usuário do sistema operacional. Tudo isso a gente pode checar, verificar se está configurado ou não, e se não tiver, remediar. Quando a gente fala de remediar, a gente fala justamente de fazer a alteração para que esse equipamento esteja de acordo com os requisitos da empresa. E na parte de verificação de segurança, as mesmas coisas, né? Se o Telnet está desabilitado, se tem um protocolo ativo que não é seguro e que você deseja desabilitar, se tem, por exemplo, SMNP versão 1, 2, você só quer rodar 3, então você desabilita as outras duas,
habilita 3, tudo isso pode ser feito de forma automática. Por fim, aqui a gente tem tendências de desempenho, né? Quando a gente fala de tendência, uma coisa que a gente consegue é, com o passar do tempo, e na medida em que o equipamento é verificado pela disponibilidade, pela segurança, pela performance, isso vai salvando dentro do Backbox e você pode fazer, então, pesquisa e relatório para saber se o seu ambiente está ok, se não está sofrendo nenhum tipo de um ataque que possa indisponibilizar a infraestrutura por sobrecarga, tipo um DDoS. Então, você vai identificar gargalos, vai maximizar o hardware, porque você vai saber se ele está chegando próximo do limite ou não, e tomar alguma ação que possa dar um pouco mais de fôlego ou de sobrevida para aquele equipamento, né? Então, vamos falar aqui rapidinho, aqui, se der mais uns 10 minutos aqui para casos de uso, para que fique um pouco mais claro o que a gente pode fazer nessas infraestruturas. Então, vamos falar aqui de Checkpoint, Cisco, CyberArk, F5, Fortinet, Palo Alto e Walix. Então, na parte de automação de firewall, os principais fabricantes que a gente tem aqui no Brasil, né? Casos de uso, upgrade de sistema operacional, bastante frequente. Os fabricantes de Next Generation Firewall estão soltando versões novas com uma frequência muito menor, porque já existem novas funcionalidades, mecanismos de identificação de ataques, de ameaças mais sofisticados, então é importante que os firewalls estejam o mais atualizados possível. Então a gente consegue automatizar o processo de atualização para vários firewalls ao mesmo tempo. Você não precisa fazer um por um, mas pode fazer isso de dezena em dezena, de centena em centena, ou de milhar em milhar, né, dependendo do caso. Capacidade de fazer upload de arquivos necessários e orquestrar as tarefas para garantir que os firewalls estão executando, né, na versão atual do software. Capacidade para suportar atualização multi-etapas e multiversão. Então, não preciso fazer a instalação de todo um pacote. Posso fazer primeiro uma verificação, no outro dia eu faço a atualização e verificação se a atualização foi feita com sucesso. Depois eu posso fazer algum outro tipo de rotina. Então, eu não preciso fazer tudo num único job, né, numa única tarefa. Posso fazer de forma sequenciada. Fornecer, né, a verificação pré e pós-atualização, garantindo que a atualização ela foi bem sucedida. No caso de ser mal sucedida, a gente faz o restore, né, faz a reversão para a versão anterior, para o estado anterior. Simplifica o processo, né, que é complexo e demorado, reduzindo o esforço necessário para garantir que todos os firewalls estejam executando a mesma versão, a mais recente e estável dos equipamentos, né? E o que o IntelliChecks pode fazer para esse tipo de dispositivo, né, de Next Generation Firewall, de balanceador? Verificar o estado do cluster, se você tem um membro desligado, o outro está ligado, então o cluster não está 100% ativo. Não estou falando de ativo passivo, né, porque no caso, os dois estão ativos. Quer dizer, estão ligados, né, mas é um que está responsável pelo tráfego. Para saber se a tabela de sincronismo está ok, se as sessões estão sincronizadas, né? Quando expira a licença, a gente consegue habilitar funcionalidades. Eu posso habilitar, por exemplo, uma assinatura de IPS e instalar a política. Ela vai entrar em funcionamento assim que a gente instalar a política. A disponibilidade dos serviços, né, que a gente consegue checar o uptime, não só do servidor ou do appliance, mas das funcionalidades, né? Se, por exemplo, o serviço de firewall está realmente funcionando, se o serviço de roteamento está funcionando, e verificação de senhas complexas. Existem muitos outros casos aqui de IntelliChecks que a gente consegue verificar, são só alguns deles aqui, né? Quando a gente fala ali de rede, então, posso configurar toda a parte de autenticação AAA,
verificar, né, enviar a configuração de autenticação, depois configurar a autenticação, daí o Backbox abre uma seção adicional no dispositivo para ver se o Radius está funcionando, então vai testar para ver se aquela alteração fez efeito, mas enquanto isso ele está com a seção ativa anterior, numa outra janela, porque se não tiver sucesso, então ele, na configuração do Radius, né, ele desfaz aquilo que foi feito, volta à configuração original e termina a tarefa, né? Vai terminar com erro a tarefa, mas em nenhum momento o Backbox perdeu o acesso ao dispositivo. Então, você não compromete a infraestrutura fazendo esse tipo de alteração, que é um pouco mais drástica aí, né? De limitar os acessos, bloquear os acessos por usuário local e permitir só ao usuário autenticado via Radius. Então, os casos de uso aqui do IntelliChecks que a gente tem, habilita o AAA, configuração de módulo de sistema crítico, as portas de Spanitree que estão inconsistentes aí num switch, por exemplo, define um baseline de configuração segura, se o equipamento não tiver de acordo com o baseline, a gente coloca ele de acordo com o baseline. E, além disso, verifica se existe o serviço de criptografia de senha está habilitado, né? Se pegar, por exemplo, um switch Cisco que grava a senha lá num MD5 simples, né? Ou sem nenhum tipo de criptografia mesmo. Então, a gente vai lá e habilita a criptografia do dispositivo. Tá? Quando a gente fala aqui de automação de VPN, então a gente ainda tem desvio do desempenho. Aqui a gente utilizou muito o Backbox no ano de 2020 para checar se a infraestrutura de VPN dos clientes estava suportando a demanda, uma vez que estavam quase todos os funcionários ou todos os funcionários de home office, se não estava estourando a licença que a empresa tinha, né, por número de usuários conectados. Então, isso a gente conseguia ali, de forma estatística, mostrar quantos usuários estavam conectados simultaneamente no dispositivo, que horário que cada um deles entrou, que horário que saiu, quantos usuários tinham máximo ali num determinado horário, e isso deu muita previsibilidade para as empresas para poder manter o serviço de VPN disponível ou correr atrás de um upgrade de licença, falar com o fabricante, arrumar licença trial, e aí a correria que aconteceu no começo do ano passado, a gente sabe. No caso de F5, é interessante porque o F5 não tem uma ferramenta de backup nativa, né? Então, você vai encontrar aí em fóruns da F5 rotinas que foram criadas pela própria comunidade para fazer backup do F5, que é um equipamento super crítico para a rede, né? Ou você tem um balanceador de link, um balanceador de aplicação, ou um WAF, e não tem backup, não tem como fazer backup na própria interface. Então, a gente tem a rotina de backup toda pronta para fazer backup do F5, de todos os produtos, e fazer as alterações que você deseja naquele equipamento para manter o padrão, para manter a segurança, para manter o desempenho, performance, e assim vai. E outro ponto interessante, assim, falar de CyberArk, que é o que talvez dentro das integrações que a gente tem de forma nativa, seja o que tem maior presença aqui no Brasil, né? Então, o Backbox ele tem a capacidade de se integrar ao CyberArk e você utilizar o CyberArk como sendo também o cofre de senha para quem acessa o Backbox, né? E aí não tem mais usuário local aqui no Backbox, os usuários são todos salvos, gerenciados pelo cofre de senha. Bom, com relação à parte de apresentação, era isso que eu queria mostrar. Vamos deixar aqui os próximos 15 minutinhos para mostrar a interface, como é que funciona. E a gente abre aqui para perguntas, tá? Não vou me estender muito aqui na parte da interface para dar tempo da gente fazer as perguntas. Se vocês quiserem fazer POC ou com o nosso apoio ou sem o nosso apoio,
só entrar em contato com a gente, através do nosso e-mail aqui, comercial@securityforit.com.br. A gente disponibiliza a VMware pronta para vocês rodarem no ambiente, uma licença trial de 30 dias, e também tem todo um roteiro de POC que vocês podem seguir, ou a gente faz de forma acompanhada, junto com vocês, elege ali um público de equipamentos para a gente estressar todas as capacidades da ferramenta, e durante esses 30 dias vocês têm 100% das funcionalidades ativas. Vamos passar aqui para a interface aqui do Blackbox. Bom, deixa eu abrir aqui também. No site da Backbox tem uma página de demonstração também. Deixa eu rolando lá, daqui a pouquinho eu abro. O que a gente tem aqui na página principal, né? Primeiro a gente tem a questão de licenciamento, como é que tá. Eu tenho, por exemplo, 10 licenças para fazer backup, 10 licenças para fazer os health checks, os chamado IntelliChecks, né? E ainda tenho 10 acessos daquelas sessões que serão gravadas, né? Eu tenho o status do backup do meu ambiente, então eu sei que alguns deles estão falhando, posso clicar aqui para ver qual que está falhando, e aí eu vou saber por que ele falhou, né? Ou o ideal, né, que a gente tem aqui 100% funcional, certo? A quantidade de CPU, de memória em uso, a capacidade de disco aqui, né, ele vai preenchendo, e na medida em que os backups vão sendo salvos dentro do storage do servidor. E a quantidade de consumo de rede, né? Eventualmente, o Backbox pode ser um gargalo para a sua rede. Se você tiver muitos backups ocorrendo ao mesmo tempo, pode ser que a interface não seja suficiente não tenha throughput suficiente para fazer todo o tráfego dos pacotes, né? Então, aqui você vai ter uma visão clara de quanto você está consumindo. Mas você ainda pode adicionar outros, né? Posso ver na parte de sistema, eu estou com um RAM aqui, mas eu quero ver a CPU, né? Ou então eu quero ver, deixa eu ver o que mais aqui, configurações, mudanças que equipamentos sofreram mudança recentemente, né? Então, essa quantidade aqui sofreu mudança, os outros estão iguais, os outros não sofreram nenhum tipo de mudança. Então, você pode inserir vários outros tipos de painéis aqui no dashboard para ter uma visão do seu ambiente. Acho que o ponto principal aqui é saber se o seu ambiente está sendo backupeado ou não, certo? A partir de relatórios, né, você pode agendar os relatórios aqui, selecionar o nome, o tipo do relatório, né, tem vários relatórios aqui já pré-disponíveis, por exemplo, ó, que eu falei, né, verificar licenças e contratos de um firewall checkpoint, todos os devices por um status, quantidade de disco utilizado, os relatórios de verificação ali de health check, inventário do ambiente, e aí você define qual é o agendamento, né? Você pode ou assumir aqui um agendamento já pré-configurados ou criar os seus próprios agendamentos. Tá? Notificação, se vai te notificar no caso de falha do relatório ou se tiver alguma suspeita, falhou parcialmente, né? A gente ainda tem a capacidade de criar sites, né? Então, imagina que de uma forma geográfica, eu posso ter equipamentos configurados no ambiente do Rio de Janeiro, outros em São Paulo, determinado administrador acessa o país todo, outros acessam a sua região, e aí dentro disso ainda você consegue definir
o papel de cada um dos usuários, né? Então, eu tenho aqui um usuário administrador, que tem acesso a tudo, né? O usuário Famaro só consegue enxergar o site de São Paulo, ele não enxerga os equipamentos do Rio. E quando a gente fala de papéis, a gente tem o administrador, consegue ver e executar todo tipo de tarefa dentro do Backbox. Percebam que é super granular aqui a quantidade de permissões que você pode definir. Então, pode, na parte de acesso, né, ele pode acessar tudo, ver o histórico, na parte de autenticação, os backups, ele pode fazer backups, ele pode fazer restores, ele pode incluir um novo dispositivo ou não, gerar relatório, e aí você tem as permissões que você habilita aqui ou desabilita. A gente tem backup monitor, nesse caso aqui, o administrador não tem quase nenhuma permissão, ele só vai ficar monitorando se o backup está sendo executado. E o backup operator é o cara que consegue acessar com algum nível de privilégio. Deixa eu mostrar aqui, vocês vão perceber que é bem menor do que o do administrador, né? Ó, tem uma quantidade grande de funções desabilitadas, mas o que é importante? Que esse usuário possa fazer backup e restore do ambiente, rodar algumas rotinas de verificação de saúde, de conformidade, ou seja, ele é um operador, ele não é um administrador. Além disso, se você quiser criar o seu próprio perfil, aí basta selecionar aqui quais funções você deseja ter acesso, ou de leitura, ou de escrita, fazer modificações, assim vai. Então, falando aqui, ó, devices, né? É onde você cria os dispositivos. Então, eu tenho aqui uma console de checkpoint, um firewall checkpoint, o próprio Backbox, e aí um ponto importante, né? O Backbox é uma solução que faz backup. E como é que você faz backup do Backbox? Né? Dá para fazer? Então, o próprio Backbox faz backup dele mesmo e manda para algum outro repositório, né? Para que você tenha uma segurança maior aqui na própria ferramenta. E aí tem o backup de todos os dispositivos ou das configurações, né? Você pode escolher. Tem um outro Firewall Checkpoint, que eu só tenho aqui no meu lab, eu só tenho checkpoint rodando, né? Então, aqui eu tenho um backup com sucesso, aqui eu tenho um que falhou. Por que falhou? Porque a conexão foi recusada. Essa gerência aqui do checkpoint já não está, sei lá, não está ligada, ou não teve roteamento até chegar no dispositivo. A gente consegue evidenciar isso daqui, né? Esses outros ícones mostram que o backup teve sucesso, mas teve alteração nas configurações, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar... Deixa eu ver aqui. Esse é um firewall. Deixa eu entrar aqui dentro dele. Deixa eu ver se eu tenho mais de um backup feito aqui. Tenho um backup feito com sucesso, né? Vou mandar fazer um outro backup agora. Enquanto isso, ele vai rodando aqui, né? Eu tenho o status. O status eu posso clicar aqui para saber o que está acontecendo. Então, ele está conectando lá no firewall, está executando os comandos. A gente consegue saber quais são exatamente os comandos que ele vai rodar para executar o backup né, e extrair os arquivos. Deixa ele fazendo backup aqui, daqui a pouco eu volto. Aqui são outras alterações que a gente fez. Aqui falhou uma instalação de política que eu tinha mandado fazer para todos os dispositivos de uma única vez. Aqui eu tenho um acesso gravado, né, uma sessão. Então, vamos assistir aqui, ó, só para vocês verem como é que é a gravação, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível. Opa, foi muito. Aí. Então, deixa eu voltar aqui. Então, estou me logando aqui, vou digitar o usuário admin, a senha do admin, e aí rodei um comando top.
Então, vai dando refresh aqui, ó, você vê que vai mudando, típico de um comando top mesmo, né? Ainda tem a opção de fazer o download desse vídeo para querer assistir na minha máquina. O backup está rodando ainda. Os IntelliChecks, né? Eu posso verificar por aqui, nesse dispositivo. Então, está rodando aqui. Depois eu posso tirar um relatório. Inventário, né? Eu sei que está rodando na R8010, com build 435. É uma VMware, está rodando na minha máquina. A quantidade de memória tem 2 GB. Qual que é a CPU? O uptime aqui está 15 minutos. O serial number e o host name, né? Além disso, eu tenho aqui, ó, todas as interfaces de rede, ETH 0, 1, 2. Na parte de consumo, tenho jobs rodando de hora em hora para checar os itens de saúde e tarefas rápidas que eu rodei aqui, quais que foram, né? Performance. Deixa eu ver aqui, eu quero ver o consumo de CPU em modo percentual. Deixa eu ver aqui. E vamos ver se eu, via gráfico aqui, das últimas... acho que eu não vou ter aqui. Como eu rodei agora, deixa eu ver aqui, diminuir, né? Como eu comecei agora, então só tem 2 pontinhos. Deixa eu ver aqui se eu pegar de 1 hora. Bom, vocês entenderam, né? Consigo verificar diversos itens aqui de CPU. Ele vai trazer o gráfico, né? Histórico de CPU, de memória, status do cluster, conexões por virtual server, throughput, número de conexões, e assim vai. Então aqui o gráfico vai ficar muito pequeno aqui. E aí, bom, tenho aqui o backup está rodando ainda, depois a gente volta aí para ver, mas já tenho aqui, ó, informações dos IntelliChecks e tal. Deixa eu mostrar para vocês a quantidade que a gente tem de tarefas, configurações. Aí. Acho que deve estar um pouquinho pesado na minha máquina, porque eu estou fazendo o backup lá também. Vamos aguardar aqui um minutinho, peraí. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui só para ajudar. Pronto. Vou dar um pause aqui também nessas VMs aqui. Tá bom. Então, olha, o que a gente tem aqui de tarefas, né? Eu tenho algumas tarefas de Cisco, de Fortinet,
de Juniper, Symantec Bluecoat, né, a parte que era do proxy, né, Bluecoat. Mas vamos ver aqui de Cisco, que tem bastante coisa. Então, eu tenho um total de 56 itens, que são tarefas já pré-configuradas dentro do Cisco. Então, eu posso, por exemplo, deletar SMNP versão 3, versão 2, adicionar um usuário administrador, adicionar uma access list, adicionar um banner, deletar ali o AAA, adicionar um banner no iOS, no ASA. O que mais que a gente tem aqui? FTD. Quando a gente fala de checkpoint, também tem 99 tarefas já pré-configuradas. A gente pode fazer upgrade de VSX, criar usuário, criar host, grupo, instalar política. Então, deixa eu ver, install policy. Tá aqui, ó, Gaia install policy. Posso instalar um pacote via CPUse. Para quem conhece Checkpoint aí, sabe que agora faz instalação de pacote via CPUse. No caso de Palo Alto, tenho 53 tarefas pré-configuradas para fazer alterações no Palo Alto sem que eu tenha que acessar a console dele, né? Fortinet. Tenho 30 itens aqui para verificar, né, de tarefas. Então, no total, a gente tem 399 tarefas já pré-configuradas para que vocês possam utilizar de forma rápida. Se você precisar fazer algum tipo de alteração numa dessas tarefas, não dá para alterar as que já são pré-existentes, tem esse cadeadinho, então o que você faz é criar um clone, dá o seu nome, né, mantém a descrição para saber o que ela vai fazer, mas cria um nome mais personalizado. Você tem as variáveis, os comandos, então você sabe exatamente o que ele vai rodar, né, a sequência de comandos. Posso trocar aqui, por exemplo, a sequência, o item 4, vou colocar ele na parte 2. Não, vou voltar ele para a parte 6. Então, você pode alterar a ordem dos comandos, se você quiser, né? Se for possível, também não der erro, né? Então, faço verificações, vou dar connect, se o final de um comando vai cair na linha no shell de novo, então deu sucesso. Se vier erro, vou saber. Então, por aqui, a gente pode, aqui que a gente cria novas tarefas. Não vou salvar, não é interessante? Então, posso rodar uma tarefa agora. Então, agora eu posso agendar para daqui a pouco. Os jobs são os jobs de tarefas, né? Então, por exemplo, eu posso criar um job semanal para varrer a minha rede Cisco inteira de switches, de roteadores, verificar se o banner está de acordo com o banner da empresa. Esse é só um exemplo, tá? Mas eu posso fazer qualquer outra alteração. Então, semanalmente, no domingo às 3 horas da manhã, eu vou rodar essas tarefas no meu parque todo. Os IntelliChecks, vou mostrar para vocês, a gente tem, deixa eu ver se vai dar aqui, 1.161 IntelliChecks por enquanto, né? Os IntelliChecks, mesma coisa, qual que é o vendor, né, o fabricante, Fortinet, que são esses primeiros aqui, né? Então, a gente tem aqui 67 itens de verificação de melhores práticas, desvios de configuração, uma pesquisa técnica, né, em cima dos equipamentos, além de várias outras verificações que a gente pode rodar no equipamento, de segurança, de operação, de saúde, para ver se os equipamentos estão ok. Então, tem milhares aí de itens que a gente pode checar. Deixa eu ver se tem aqui de F5, tem também, ó, Big IP. A gente tem 98 itens de F5 para verificar se o equipamento está bem configurado, mal configurado, se ele está de acordo com as melhores práticas ou não. E aí, onde eu disse aqui, né, depois que a gente cria os dispositivos, então, a gente cria as rotinas de backup. Então, eu posso fazer backup da manager do checkpoint uma vez por dia e dos firewalls uma vez por semana, roda em determinado horário. E aí,
tudo isso você vai criar como se fosse uma política de backup de servidor. Tá? E os agendamentos, você vai criando esses agendamentos e vai utilizando eles em várias tarefas que você tem, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar aqui do Backbox. Agora, se vocês tiverem perguntas, está aberto aí para perguntas. Fábio, eu te mandei 2 perguntas no chat. Tá, deixa eu ver aqui. Mais importante que o próprio backup é o restore, certo? Certo. Backbox tem algum diferencial no restore? Tem, né? A gente, na verdade, eu já expliquei isso, né? A gente checa lá o backup, né? O arquivo de backup para garantir que os arquivos são íntegros, né? Que você vai conseguir utilizar eles para fazer o restore, né? Então, esse que é acho que o grande diferencial aí, tá? Perfeito. Aí tem mais uma também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar um caso prático aqui, né? Digamos que você tem um equipamento que queimou, aí fez processo de RMA, em vez de você ir lá e reconfigurar todo ele, você espeta na rede, configura o primeiro IP e aí manda a configuração do restore, né, através do Backbox. Não precisa ser exatamente para o mesmo equipamento, né, onde ele foi feito o backup. Você pode restaurar em outro, tá? Deixa eu pegar esse backup aqui também, ó. Como é que eu faço restore? Eu seleciono, né, o histórico de todos os backups, aquele outro backup ainda está sendo feito lá, né? Seleciono aqui o meu último backup com sucesso, foi feito antes de ontem, e restore. Desculpa, está rodando um backup, não vou poder fazer agora. Deixa eu pegar aqui um outro aqui, ó. Esse aqui é uma manager do Checkpoint. Seleciono um backup, aqui o último backup, é esse aqui. Faço o restore. E aí eu posso fazer o restore desses arquivos. E aqui, ó, botãozinho de restore, tá bom? No caso, por exemplo, de Cisco, aí ele permite que você faça restore de uma tabela de roteamento, ou todas as interfaces de rede. Tenha em mente que é o seguinte, para cada tipo de dispositivo, existe uma forma de fazer backup, existe uma forma de fazer restore. Por exemplo, uma console de PO, que tem um banco de dados SQL, posso fazer o restore do banco ou das configurações. Então, não vai estar disponível para mim fazer o restore de uma tabela de roteamento, porque não é o caso. Tá? A outra pergunta que a gente tem aqui acho que um dos principais desafios é a detecção e reação. Quão o Backbox é compatível e quais os tipos de ação ele pode tomar. Então, aqui quando a gente fala dos IntelliChecks, é justamente dar para vocês a visão ou visibilidade daquilo que pode estar, daquilo que foi detectado no ambiente, mas nem sempre o Backbox é a ferramenta que vai te auxiliar ali na reação, né? Mas o que ela vai dar é uma visibilidade dos erros e dos problemas que você pode enfrentar, né? Por exemplo, alto consumo de CPU. Não tem nada que o Backbox possa fazer para reduzir esse consumo, mas ele está te alertando, né? E aí cabe uma análise para saber que tipo de ação pode ser feita para resolver esse problema. Ou o cluster não está sincronizado, ou o segundo membro está ativo, mas não está rodando. Então, aí cabe algumas investigações aí para descobrir. Mais alguma pergunta aqui? Acho que não, Fábio, só essas mesmo. Tá bom.
Bom, pessoal, então agradeço aí a participação de todos. A gente teve aí bastante gente online. Esse webinar vai ficar gravado no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir depois, não puder, caso não tenha conseguido assistir agora. A gente vai mandar depois um e-mail com o link aí para quem quiser assistir depois. Obrigado. Não esqueçam que a gente pode fazer POC do Backbox a qualquer momento. Durante 30 dias a licença vai estar funcional aí para vocês, tá? Pensem o seguinte, para dormir tranquilo, vocês precisam ter uma ferramenta que faça o backup de forma centralizada, te alerte se falhar em algum dispositivo, vai te dizer por que falhou, você conserta e volta de novo a ter 100% do parque com backup íntegro, funcional, e na hora que vocês precisarem fazer restore, ele vai funcionar. Além disso, o controle de acesso, os itens de verificação dos IntelliChecks, são pontos adicionais que somam muito aí na parte de operação, de manter o ambiente disponível. E, novamente, agradeço, fico à disposição. Precisando falar com a gente, pode mandar e-mail lá no comercial, @security4it.com.br. Obrigado